Olá pessoal, está começando o Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje, com a grata satisfação, nosso entrevistado, Dr. José Cardia. Muita gente conhece como Cardia, e é esse senhor aqui que está ao meu lado que vai me dar grande prazer, não é, Cardia, de a gente estar batendo esse papo. É um prazer estar aqui nessa emissora com você, com todos esse público aí maravilhoso que prestigia a nossa TV Sim. Cardia, médico, todo mundo conhece como médico, mas nós vamos conhecer um pouquinho mais desse homem, né, da história desse homem que está aqui conosco. Cardia, eu estava começando a falar José Zintenfeld, né, mas natural da onde? O Cardia é um judeu que veio do Rio de Janeiro para cá em 74. Eu vim para cá, para Linhares, como uma opção na época. Sim. E seus pais eram judeus? Sim, toda a minha família, toda a minha descendência. Você tem familiares, parentes lá em Israel. E eles veio para o Rio de Janeiro. Isso. Mas de Rio de Janeiro, naquela época que você está aí falando, 70 e pouco, para você vir para cá, você já veio formado? Já vim. Eu me formei, na realidade fiz residência de cirurgia, de urologia, e a minha ideia na época era ir para Israel. Trabalhar em Israel. Para as origens da família. Isso, trabalhar, já estava no Yerushalayim Hospital, já estava tudo certo, assim, para nós irmos e tal. E eu ia como voluntário. Só que porque estava para estourar uma guerra, era a guerra do Yom Kippur. Então quando estourou a guerra, na época o governo militar, ele não é que ele apoiava os árabes, mas os árabes, como o Brasil não produzia petróleo suficiente, eles, olha, se vocês deixarem vir voluntários para Israel, vai petróleo, o petróleo não vai. Nós não vamos deixar vir petróleo para o Brasil. Era essa a chantagem. E realmente nós queríamos para lá, para Israel, acabamos, nosso navio não foi, não pôde ir, não pôde embarcar. E nessa época eu tinha pedido demissão, tinha passado num concurso no Hospital Souza Guerra, no Rio. E tinha pedido demissão para ir embora. E aí fiquei sem emprego, sem nada. Mas eu tinha um amigo de faculdade que hoje está em Cachoeira de Itapemirim, Orlando Gonçalves. E o Orlandão, eu ligo para ele, na época não tinha celular, né? Aquele telefone, manivela e tal. Você vê como eu sou velho. Aí eu ligo para Orlando e o Orlando falou, fica por aqui, vem aqui em Linhares, aqui tem um lugar aqui no norte do estado e tal. E eu já tinha operado um senhor de Santa Teresa. E esse Orlando estava medicando aqui em Linhares? Ele tinha se formado em oftalmologista e tinha vindo para Linhares. E tinha um senhor de Santa Teresa, seu Antônio Manuel. Olha que eu vou fazer você lembrar o nome de todo mundo que você operou, hein? Não. Eu operei ele no Rio de Janeiro, Souza Guiar, ele falava muito dessa região. E aí começou, então eu vou aí, mas eu espero vir para cá, ficar aí 6 meses. Tem 45 anos 45 anos. Cardia está com 45 anos em Linhares. 45. Toda a sua história familiar está aqui. Toda. Casou aqui. Isso. Né? Teve seus filhos, são eu 4 casei, filhos, você falou. Eu casei, fiquei 20 e poucos anos casado, divorciei, tenho 20 anos de um casamento com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu amo muito e que me deu suporte toda essa fase da minha vida, a fase de reconstrução. Sim. Me atura até hoje, viu? Isso é, né? Agora, se eu fosse ela, já tinha largado. Mas é porque as mulheres têm um estado de graça, né? Que senão a gente estava perdido. Tá. Essa é a verdade. E ela tem me aturado até hoje e realmente eu constituí aqui em Linhares tudo que eu tenho. Amizades, os filhos,
pouquinho de patrimônio. Não fiquei rico em Linhares, porque eu vivi minha vida toda, por eu ser judeu, na minha religião. Não tem nada contra os outros, muito pelo contrário. Sim. Mas a gente acredita muito na ajuda ao próximo. Uma caridade. E eu vivi muito minha vida ajudando. É uma fé com obras, não é isso? E eu me sinto, assim, maravilhosamente bem por causa disso. Quando eu cheguei aqui, inclusive, Marcelo, em 75 para 75, mais ou menos, tinha um padre chamado Padre Duque, que depois se virou Monsenhor e hoje está em Linhares de volta. Eu já tive o prazer. Está de volta? Está bem velho, está então... bem idoso, mas está em Linhares. Pessoa maravilhosa. Pessoa que eu amo, viu? O Monsenhor Duque é fora de série. E você teve um trabalho que você fez social já desde ele, na 75, época, naquela é época, como tinha pouca gente aqui em Linhares, poucos médicos, tinha muita gente pobre, humilde, desassistida, assistência médica. Nós criamos a Clínica São Vicente, que era uma clínica só para pobre, na Igreja Matriz. Na Igreja Matriz tinha uma escola primária. Sim. E ali nós formamos uma clínica. Tinha uns quartos, tal, a gente atendia, só pessoas idosas. Foi um trabalho assim maravilhoso, maravilhoso. Como é que era? Linhares já tinha o Rio Doce nessa época, não, né? Não, já estava começando, o Rio Doce já tinha uns 2 ou 3 anos que tinha o Rio Doce, tinha o Hospital do Felício. O Felício, Felício com o João. Com o João e com o Oswaldo. O seu Oswaldo, né? Isso. Um grande abraço aí, né? Não, tomara que ele esteja nos me abraçaram sob o aspecto de guardar quando eu cheguei em Linhares. Devo muito a eles, porque eles me ajudaram bastante. Não é? Quem está em casa aí, nós estamos contando um pouquinho, né, da história médica também. Esse hospital do Felício, do senhor Oswaldo, né, doutor Oswaldo, funcionava ali onde é a prefeitura por tantos anos hoje, não é isso? Era a antiga prefeitura, a antiga né? prefeitura, né? A antiga prefeitura. E eles assim me deram muita força. Eu tive muita dificuldade na época de acessar ao Hospital Rio Doce, mas depois de um ano que eu estava aqui, em contato com o Palmeiras, então, acabei entrando no Hospital Rio Doce. Estou lá e o Hospital Rio Doce hoje é minha segunda casa. Eu acho que é quase a primeira, né? Que você passa mais tempo lá. Eu passo mais tempo lá do que... Mais tempo lá. Olha, eu amo o Hospital Rio Doce. O Hospital Rio Doce, você nunca deve ser ingrato com quem te ajuda. E ingratidão, em Israel tem um ditado, a brincadeira que o pessoal fala que, na realidade, Moisés, quando desceu, ele estava com pressa, já tinha 40 dias lá em cima, ele com pressa... Ele desceu com a tábua e não deixou escrever o 11º, que era nunca serás ingrato. Talvez esse seja o pior dos pecados, a ingratidão. E o Hospital Rio Doce, eu não posso ser ingrato com ele e dizer publicamente o quanto aquele hospital me ajudou, né? É tudo para mim. Mas vamos lá, não é só médico, né? Passou um período político. Sim. Né? Você teve 4 mandatos? 4 mandatos. Né? Como é que você enxerga a nova política, né? Essa situação toda que nós estamos vivendo do país? Né? Você tem uma experiência e uma maneira de ver totalmente diferente de Marcelo ou de quem está nos casa assistindo, porque você já participou do meio. Marcelo, o político no Brasil... ele já tem um rótulo, político corrupto, político safado. Na realidade, foram 4 mandatos, sempre tive uma votação fora de série. Aliás, uma delas foi assim, a maior que teve até hoje na nossa região norte. Olha. E até hoje não foi batida, né? Por 5 mil, aí tinha que 5 mil e poucos votos. Isso é muito bom saber. Eu sempre tive do meu lado a Tânia, minha esposa. Eu sempre tive do meu lado a família dela. Eu sempre tive do meu lado meus filhos. E o que é importante, muito importante, o político tem que ter discernimento. Eu vou falar uma coisa que talvez choque. Se fala muito de corrupção, o político é corrupto. O político é corrupto. Tem muito político corrupto, tem muita gente corrupta, tem.
Eu mesmo conheci um monte. Mas a corrupção está tão enraizada no âmago do eleitor brasileiro que eu tive casos de... doutor, o senhor me operou quando foi atropelado, eu estava morrendo e tudo mais, mas o senhor vai me desculpar, eu não vou votar no senhor, não. Não vou votar no senhor porque eu ganhei um caminhão de areia do fulano e eu vou votar nele. A vida dele... Não é que você operou em troca de um voto, não, Marcelo. Mas ele a concepção é que ele enxerga aquele caminhão de areia, cara, muito legal, ele vai lá no meu bar, quando ele vai lá no bar, ele paga cerveja para todo mundo. Então, votou nele porque ele paga a cerveja para todo mundo. Existe uma troca, né? Então, o próprio eleitor, eu digo assim de uma maneira genérica, lógico, né? O próprio ele é corruptível. Ele é corruptor também. Então, eu vejo isso. Assim, impregnado no cérebro da turma que o político tem que dar alguma coisa para receber o voto. Mas isso daí nós temos que melhorar muito com educação. Sim, é lógico. Porque essa situação de miséria que muitos se encontram, eu acho que propicia, né? A única tábua de salvação, o cara aparece de 4 anos e fala assim, me dá alguma coisa pelo menos. Mas isso tem que ser mudado. Eu, por exemplo, sempre perguntar, Cássio, você vem novamente para a política? Eu não venho. Eu tive uma era e eu acredito que a política tem que ter uma mudança não só do pensamento do eleitor, não, uma mudança do pensamento dos políticos. Esse negócio do mesmo político todo ano tem de mudar. Tem de haver renovação, porque se não houver renovação, não há mudança de ideia. Se não há mudança de ideia, as coisas vão permanecer no mesmo. Sim, e a política ela funciona... muito tempo com os mesmos candidatos, acaba fazendo aquele curral eleitoral, sim, como o Nordeste chamava muito, né, todos esses aspectos. Mas nós temos aqui também uma parte sua que passou pela Cruz Vermelha, tem uma parte sua que passou pelo futebol um pouquinho, mas isso daí você segura, porque você de casa que está aí nos acompanhando, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos daqui a pouquinho com Empreender. Não saia daí, hein? Estamos de volta com o Empreender, aqui pela Rede Sim, o seu canal local. O nosso entrevistado de hoje, se você não acompanhou o primeiro bloco, meu grande amigo José Cardia. Zé, na hora a gente estava aqui falando e você teve um período que mexeu com futebol também, mas conta pra gente o que é isso. Quer dizer, você já me caiu de paraquedas aqui em Linhares, né? Como diz o outro, veio da medicina, foi para São Camilo com o padre da época e agora você vem falar de futebol. Porque quando eu cheguei aqui, eu sempre fui um esportista. Eu sempre gostei de esportes. Futebol, artes marciais principalmente, sempre gostei muito. E o que aconteceu? Quando eu cheguei em Linhares, eu fui contactado por alguém que descobriu que eu era quarto dan de judô na época. E me chamaram para me dar aula de extensão na UFES. Lá em Vitória, você estava morando aqui. Aí, como eu não tinha como ir, o que eles fizeram? Mandaram os estudantes para mim. Então eu dava aula deles aqui, em Linhares. E eles vinham para cá para lógico. fazer estudo? Né? Eu tive alguns que são os artistas, viu? Conta pra gente quem esses alunos aí que você tinha. Eu tenho um que até hoje é um grande lutador de judô, Ademir Lima. Venerável da loja. Que, aliás, eu fui um dos fundadores aqui em Linhares, há 44 anos atrás. Eu tenho esse orgulho de ter podido contribuir com a maçonaria, ajudando na fundação da grande loja aqui. E, na época, Zoinho da mecânica do Trevo, uma propaganda para ele aí, ó. Eu quero depois um desconto, hein? Zoinho também foi nosso aluno na época.
Aí eu comecei a me envolver voltar às minhas origens de esportes. Na época estava precisando de um presidente do América, estava meio bagunçado o time e tal. Eu falei, opa, é comigo mesmo. Aí já tinha o América e o Industrial. O América e o Industrial. Era aquela rivalidade Isso, aqui em Linhares, né? Mas na nossa época eu fiquei aí uns 6 anos como presidente do América. Conseguimos fazer com que o América fosse 4º lugar no Campeonato Brasileiro, rapaz. Vencemos o Fluminense no Maracanã. Aquilo foi foi uma maravilha. E eu sempre gostei muito, como eu te falei, de futebol, de esportes. Dei aula durante algum tempo até para um pessoal da Polícia Federal aqui na região. Tenho hoje o César da academia. Sim. E só não faço a propaganda que eu não me lembro o nome, César. Mas o César que luta, faz jiu-jitsu, César começou a treinar comigo pequenininho, rapaz. Mas ela sempre foi um atleta competente, muito competente. E eu, quando vim para aqui, para Linhares, eu gostava de me envolver em tudo. Um médico dando aula de judô. Eu sobrevivi. Meus pais pobres, a minha família do avô para cá, tudo de refugiados. E eu entrei na academia no América, no Rio, pequeno. Fui campeão carioca, fui campeão brasileiro várias vezes. E eu lutava a luta livre americana, o telequete, no Rio. Fazia medicina, eu fazia escola e fazia telequete. E com o dinheirinho que eu ganhava no telequete, que não é esse milhão de hoje em dia, não né? É milhão de hoje em dia. Naquela época você lutava por meio salário mínimo. Você trouxe algumas fotos pra gente? Porque senão eu quero umas fotos suas de garotão, porque deveria ser, né? Fui acolhido por Linhares, como a minha casa. Eu me senti em Linhares. Se eu tivesse ido na época para Israel, eu ia me sentir, talvez, aqui em Linhares, como eu estivesse lá. Apesar de, na época, de ser o único que professava o judaísmo, né? Meu relacionamento maravilhoso com todas as religiões aqui em Linhares. Eu sou um cara que estudo muito a Bíblia, principalmente a Torá, a Bíblia hebraica. Tenho mais de 10 cursos bíblicos do Velho Testamento, todos pela Universidade de Jerusalém, eu faço online, falo, leio e escrevo hebraico, estou no 5º ano de hebraico bíblico, falo Libras, gosto muito de Libras, sempre lutei muito, eu vou aproveitar o seu programa, aproveitar essa oportunidade que a TV Sim nos dá. Quando eu era vereador, todos os meus mandatos, eu nunca consegui implementar. E talvez seja até um desafio para a gente. Eu não entendo por que nos estabelecimentos não é obrigada a ter uma pessoa que entenda Libras. Eu não consigo entender. Porque se deixa de atender um paciente ou uma pessoa, um cliente, porque não se sabe Libras. É uma bandeira que você está tocando. E lá no Hospital Rio Doce, por exemplo, eu tenho a honra de ser o único médico que atende o povo. Então, Libras é uma coisa muito importante e que eu sempre briguei muito. Então, minha vida foi pautada em ajudar. Falando em ajudar, você fez parte da Cruz Vermelha aqui em Linhares, né? Durante mais de 15 anos, fui presidente da Cruz Vermelha nessa região norte e leste da... E você fala de ajudar... Minas. E olha como é que a gente está. Nós estamos, no momento, vivendo uma nova era, né? É o novo normal. Sim. Né? A gente está intitulando como novo normal. Aí as pessoas que estão em casa estão ali com os filhos, estudando online. Nós vamos ter que... eu acredito muito que a medicina vai mudar, não é? Você estava aqui comentando comigo nos bastidores que você tem agora a receita online, quer dizer... Então a medicina mudou. Nós temos consulta online. Sim. E olha o que você veio dizer, quer dizer que você estudou o Torá, estudou tudo online, de lá, quer dizer, já há muitos anos. Então, essas evoluções e essas revoluções que acontecem no nosso mundo, né,
elas não vêm só para arrasar, elas vêm para mudar conceitos. Sim, sim. Né? E eu acho muito importante isso que você falou, porque o político tem que se reinventar, Sim, né? A sim. medicina terá que se reinventar, a maneira de lidar. Nós aqui estamos na televisão, quem está em casa está assistindo, né? Então eu elogio muito, não é porque eu estou aqui, mas eu elogio muito assim, porque nós estamos com um canal que nós estamos falando da gente, das pessoas da terra, as pessoas se conhecendo mais, e esse é o objetivo, né? Quem é que conhecia esse lado do Cardia? E eu só vim aqui, Marcelo, por 2 motivos. Falar da minha vida, troço que eu nunca fiz. Eu vim aqui porque você é uma pessoa Muito que obrigado. a gente tem um carinho especial, e porque eu estou na TV Sim, que é uma emissora onde eu tenho aqui uma pleiade de amigos. Então eu não poderia nunca deixar de vir aqui num convite desses. E falando um pouquinho da nossa economia. Nós não somos economistas, mas quando eu falo de economia, porque o empreender, quem está em casa está esperando muitas vezes um conselho, quem está em casa, né? Você que está nos assistindo, poxa, o que o Cardia está aqui no empreender do Marcelo? Né? Nós temos que ter um ponto crucial. E você passou pelos hospitais, você cuidou dos hospitais, de certa forma você empreendeu, você mostrou sua vida próspera andando pela política, andou no esporte e também é agricultor, né? Fala pra gente qual é o seu sentimento dessa economia. Olha, Marcelo, quando você falou agricultor, eu vejo hoje o agricultor desprestigiado, o produtor que não tem um apoio financeiro que deveria ter, um apoio que teria de ter dos órgãos governamentais para que ele pudesse investir mais nas suas lavouras. Eu vejo hoje, quando eu cheguei aqui em Linhares, Marcelo, eu montei a Marité Turismo. Aquela firma foi minha. Olha, tá vendo? A gente vai descobrindo esse lado empreendedor. Nós tivemos 3 agências da Marité Turismo. Na minha separação, eu deixei com a minha ex-esposa toda essa parte de turismo, com a minha filha, e que é uma empreendedora maravilhosa. E Marcelo, eu foquei muito em Linhares, tentando fazer com que a economia girasse mais aqui em Linhares. Construí aqui em Linhares a primeira fábrica de recicláveis. Eu comprava lixo plástico, mas aí eu vi que começou a muita coisa e ia me tirar do meu foco, que era a medicina, e eu vendi. Mas a primeira reciclagem de plástico foi minha aqui na região. Então a gente sempre acreditou muito em Linhares. E Marcelo, não sei se o tempo já está terminando. Não. Eu só queria te dizer uma coisa. Linhares me deu tudo. Eu tenho muito de agradecer ao povo de Linhares. Me deu amigos como o Giovanni, aqui de vocês, que, dando um abraço nele, eu quero dar um abraço em todos aqueles que sempre me ajudaram. Dizer que um homem não pode empreender se não tiver uma esposa maravilhosa do lado. Ser uma mulher que o apoie, ser uma mulher que briga. Eu vou chegar em casa e minha mulher vai ficar, seu colarinho estava ruim, o óculos está pendurado. Porque... Mas eu vou dizer para ela, foi Giovanni que mandou ficar com o óculos. Ele falou que é minha marca. Então, porque eu sei que ela vai brigar, porque ela fica monitorando. Dizer a você que eu tenho 4 filhos, um que é médico que trabalha comigo, o Fischer. Tenho o Wellington, que é o super-homem, é 2x2 de altura, ele é técnico em mecânica pesada, maravilhoso. Tenho o caçula que passou agora para o 5º período de odontologia, a Forrapa do Tacho. E tenho a minha filha Mindla, que é empreendedora. Ela tem hoje Valor Investimento, é dela aqui no Espírito Santo, é uma das sócias da XP. Ela tem umas ações pequenas, mas tem umas ações da XP. Então, ela, na realidade, me deu 4 filhos maravilhosos. E me deu 2 enteados,
que são meus filhos. Sim. Uma é casada com um juiz que trabalha no Pará, ela fica Imperatriz, ele trabalha no Pará. Me deu uma neta maravilhosa, cara. Você precisa ver a netinha, inteligente, Catarina. E me deu o Tiago, que é o meu enteado, que hoje ele trabalha no ENAD, nos Estados Unidos, na Casa Branca. Ele é o subchefe, ele é pesquisador, ele é biólogo. Ele é um menino que, se tem alguém que amanhã depois vai brigar pelo Nobel, pode ter certeza que é ele. Ele é diferenciado. Então, eu tenho meus filhos, tenho meus enteados, tenho 9 netos. Isso é muito bonito. Então, o que eu quero mais da vida? Viver muito ainda, né? Viver muito. Mas isso daí eu vou aproveitar. Nosso programa, né? Ele é rapidinho, né? Eu tenho que pedir aí mais tempo, não tem jeito. Eles não querem me dar mais tempo, eles ficam me cortando. Você falou uma coisa agorinha mesmo, né? E quem está em casa, eu vou pedir para você repetir, porque nosso programa está indo para o fim. E uma coisa que você falou que tinha que estar lá, o 11º mandamento. Sim. Eu acho que isso, sempre a gente pede que a pessoa fale assim, dê a sua contribuição, aquela palavra final que você diria. E eu vou pedir que você a repita, porque você falou no primeiro bloco, mas quem está em casa, ela é muito importante. O 11º mandamento eu vou levar para mim isso, tá? Espero que você de casa também leve. Como eu falei, faltou na tábua o 11º mandamento, que seria, nunca serás ingrato. A ingratidão é o pior dos pecados. Você rouba, você perdoa, você traiu, perdoa, mas a ingratidão, aquele que você ajuda, aquele que você faz tudo por ele, no dia que você precisa de um apoiozinho, ele te vira as costas. A ingratidão dói muito, fica marcada pro resto da vida. Nunca serás ingrato. Nunca serás ingrato. Esse é o nosso legado do Zé Cardia. Né? Cardia, eu tenho que agradecer, né? Tocar de longe, porque né, nós temos que estar tocando de longe. Você como médico, né, pode dizer para todo mundo em casa, né, a gente tem que manter o isolamento social, nós temos que ter os cuidados, lavar a mão, higienizar, né? Quem trabalha, quem está aí na linha de frente, você está na linha de frente, né? Eu estou lá no posto de gasolina atendendo um monte de gente, então a gente mantém todo o cuidado. E aqui nós estamos mantendo uma distância e estamos todo mundo com máscara, para que a gente evite essa pandemia e que essa tal curva, né? Que toda hora eles colocam uma nova data. Eu acho que a gente já está quase capotando aí numa dessas curvas, né? Para que isso mas passe vai passar, logo, né? vai passar. E isso que você falou é importante. Vamos pensar no distanciamento, vamos cuidar, porque Covid não só transmite pelos flutter, pelas gotículas, não. Também pelo toque, pelo tocar nas coisas, sempre que tocar, lavar a mão, higienizar, água e sabão, álcool, é muito importante. E torcer e rogar para que o grande arquiteto do universo nos dê sempre bastante saúde, bastante paz, bastante harmonia, para que toda a comunidade junto possa vencer essa fase. E como você bem frisou, que o mundo se recrie, que nós possamos assim nos recriarmos, possamos viver um mundo melhor. Eu acho até que o senhor fez vamos dizer, um castigo para a gente. O mundo estava muito perdido, estava tudo muito embolado, estava tudo muito desleixado, ninguém queria saber de ninguém, ninguém era amigo de ninguém. E, de repente, nós tivemos todos nos reinventarmos, de repensar nossas vidas, e isso é muito importante. É isso aí. Cardia, como eu disse, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. Enriqueceu muito o meu programa, né? E a você de casa, né? Nós estamos ficando por aqui, o Empreender está acabando agora, mas continue com a programação local, aqui na Rede Sim, o seu canal local.